Olá a todos, meu nome é Taiane Soares Lima, eu sou farmacêutica formada pela Universidade Federal do Ceará, atualmente mestranda no programa de Ciências Farmacêuticas da mesma universidade, e eu vou apresentar hoje, no segundo Congresso de Ciências Farmacêuticas aplicada à farmácia, o meu resumo que eu enviei, denominado Desenvolvimento de nanocápsulas poliméricas contendo azul de metileno pelo método de emulsificação e evaporação de solvente. Então, eu acho importante a gente conceituar e entender o que é a nanotecnologia, antes de tudo. A nanotecnologia, então, ela é um ramo da ciência que envolve o processo de manipulação de materiais em nanoescala. Então, essa manipulação, ela permite avanços científicos em diversas áreas, como na química, na física, na biologia, na engenharia e também na medicina. Voltando aqui para a nossa área, a área médica e a área farmacêutica, a nanotecnologia ela possibilita otimizar os tratamentos diagnósticos e também auxilia nas pesquisas científicas. Com relação aos sistemas nanoparticulados, por que utilizá-los? Eles são utilizados principalmente na liberação de fármacos e também na produção de novos medicamentos. A utilização desse tipo de nanopartícula tem diversas vantagens. Então, há a possibilidade da obtenção de um perfil de liberação sustentada, há a proteção contra a degradação da molécula encapsulada, a melhoria da farmacocinética e a entrega alvo direcionada. Então, existem vários tipos, eu trouxe aqui algumas figuras ilustrativas, mas a grande maioria é de lipossomas. Também temos as nanopartículas poliméricas, metálicas, lipídicas sólidas, os dendrímeros e também as micelas. Esse trabalho, ele utilizou as nanopartículas poliméricas, dentre os tipos de nanopartículas, pois elas apresentam um grande potencial como nanocarreadores, o que torna o estudo dessas composições de nanopartículas poliméricas essencial para o seu desenvolvimento. Esse resumo, esse projeto, na verdade, ele também utilizou o azul de metileno como um fármaco que vai estar encapsulado nessa nanopartícula. Sobre o azul de metileno, aí a gente pode ver através da figura a sua estrutura química. Ele é muito conhecido, ele é utilizado como corante para distintas finalidades e em terapia fotodinâmica ele é utilizado como fotossensibilizador em soluções aquosas, para aplicação em câncer de pele e também em feridas crônicas. Ele possui várias vantagens, então tem uma eficiência de geração de espécies reativas de oxigênio, tem efeitos analgésicos já relatados na literatura e também há a questão da viabilidade econômica. Com relação aos objetivos desse trabalho, eu pretendi desenvolver, analisar e caracterizar as 3 formulações de nanopartículas poliméricas. Essas formulações elas foram codificadas em A, B e C. Todas elas contiveram aí 2 mg do azul de metileno. Mas eu resolvi variar alguns aspectos de formulações, como a quantidade de policaprolactona, que é o nosso polímero, álcool polivinílico, que é o tensoativo da formulação, e também essa razão entre a fase aquosa e a fase orgânica. Com relação aos materiais e métodos, a gente tem a dupla emulsificação e evaporação de solvente como o método de síntese para essas nanopartículas, e esse método ele se baseia na formação de uma emulsão primária através de uma fase aquosa, que a gente pode ver o azul de metileno em PVA, e na fase orgânica, que é a policaprolactona, que é o polímero, com o diclorometano. E aí, depois de sonicado a amplitude de 30% em 3 minutos, a emulsão primária ela é formada, é uma emulsão em água em óleo. Essa emulsão ela vai ser gotejada em uma fase externa aquosa de PVA 1%, novamente sonicada, nas mesmas condições da anterior. E aí a gente vai ter a dupla emulsão propriamente dita, que com relação à evaporação de solvente,
ela vai ser evaporada durante 1 hora sob a agitação magnética para a formação das nanopartículas. Já com relação à caracterização físico-química, a gente pega uma alíquota da formulação já pronto, né, depois da etapa de evaporação, dilui, né, na diluição de 1:10, e coloca, né, para leitura no equipamento chamado Zeta Sizer Nano, que usa o espalhamento dinâmico de luz, né, como metodologia, e aí a gente obtém um tamanho de partícula, o índice de polidispersão e o potencial zeta. Com relação à determinação da eficiência de encapsulação, a gente também pega uma alíquota da formulação, no caso 1 ml, centrifuga, e depois disso a gente dilui o centrifugado, que foi o que passou pelo filtro do tubo Amicon, e a diluição desse centrifugado ela é lida em espectrofotômetro a 663 nanômetros, e aí a gente utiliza o cálculo da concentração desse centrifugado, que é o equivalente ao azul de metileno livre, né, o que não foi colocado em si na nanopartícula, através do cálculo da curva de calibração. Então, eu trouxe aqui a equação, né, utilizada para calcular essa porcentagem de encapsulação. A gente calcula a concentração total do azul de metileno, calcula também a concentração de azul de metileno livre, né, a partir justamente dessa passagem da formulação pelo tubo Amicon, e aí o tubo Amicon ele vai reter somente as nanopartículas e o que passa é o azul de metileno livre. Então, depois disso, a gente coloca tudo nessa fórmula e aí a gente obtém a eficiência de encapsulação. Falando um pouco dos resultados, né, que a gente obteve nas 3 formulações, a formulação A, B e C, nós obtivemos que, com relação ao tamanho, a formulação A, ela obteve o menor tamanho, que foi 183,4, que é o esperado, né, o tamanho esperado aí menor que 200 nanômetros. Já com relação ao PDI, que é o índice de polidispersividade, quanto menor, melhor, ou seja, quanto menor este número, significa que os grupos de nanopartículas existentes naquela formulação, eles são mais homogêneos. Então, a formulação A e a formulação C, elas se encontram dentro dos padrões. Já com relação ao potencial zeta, o potencial zeta, quanto mais distante, né, desse range de menos 30 e mais 30 milivolts, quanto mais distante disso, melhor. Então, a formulação que obteve o maior potencial zeta também foi a formulação A. E com relação à eficiência de encapsulação, a gente não nota muita diferença significativa, né? Visto que todas ficaram entre 95, 94 a 99 com relação à porcentagem, né, da eficiência de encapsulação. Então, os principais achados foi justamente esse. O tamanho de partícula das 3 formulações em média foi 230. A meta que a gente queria era de 200, né, ou menos. E a melhor formulação considerada foi a formulação A. Com relação ao PDI, a média das 3 formulações foi de 0,2. A meta, no caso, 0,1. E a melhor formulação foi a formulação C. O potencial zeta, a melhor formulação foi a A, sendo que a média das 3 formulações foi menos 5,8. E a eficiência de encapsulação, ela teve uma média de 96,56%, sendo aí um bom resultado, né, indicando que o fármaco ele realmente foi encapsulado na nanopartícula. Então, a gente obteve algumas relações importantes estabelecidas, que foi quando a porcentagem de PVA ela aumenta, há uma diminuição no tamanho da partícula, e isso é bom, juntamente com a fase aquosa, fase orgânica. Então, quando a gente aumenta, né, o número dessa razão, a gente também melhora o tamanho de partícula. Com relação às relações importantes para a obtenção do menor PDI, a gente também obteve valores semelhantes ao que diz respeito ao tamanho de partícula, ou seja, quanto maior a razão entre a fase aquosa e a fase orgânica, menor o PDI. Quanto maior a porcentagem de PVA, menor o PDI. E aqui a gente tem uma adição, né,
com relação ao PCl, que é o nosso polímero, que a gente observou que quanto maior a quantidade do polímero, menor é esse PDI. Com relação aos valores de zeta, a gente percebeu que quanto maior a razão da fase aquosa, fase orgânica, maior o potencial zeta. E também, quanto maior a porcentagem de PVA, maior o potencial zeta. Ou seja, esses três parâmetros, eles se conversam entre si. Já a encapsulação do fármaco, a gente não observou uma variação muito significativa, visto que eles ficaram ali entre 95% a 99%. Então, a gente acha necessário uma maior quantidade de formulações para melhor elucidações sobre esse parâmetro. Com relação à conclusão, a gente observou que esses valores indicam a formação de um nanocarreador estabilizado e com alto aprisionamento do fármaco, devido às interações complexas ali existentes, entre as quantidades de polímero e tensioativo, que se unem para formar um invólucro polimérico eficiente. A gente também observou que o PDI ele demonstra uma homogeneidade da população de nanocarreadores e que a formulação A, ela contém as melhores perspectivas para isso. E a partir disso a gente pode prosseguir com testes futuros para caracterização físico-química e a avaliação biológica com a formulação ideal a ser escolhida. Essas são as referências que eu utilizei para o trabalho e obrigada.